Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Ronco, apneia, dificuldades para dormir. Você sabia que quase 50% da população adulta brasileira tem distúrbios de sono? Pois é, problema que traz vários prejuízos e pode até causar a morte. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cientista e pesquisador da UNB, Dr. Jorge Faber. Muito obrigada pela sua participação aqui, Obrigado, viu? Renata. É um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é todo meu falar sobre esse assunto que atinge praticamente a metade da população adulta brasileira. É muita gente, né? É muita gente. É interessante que o sono, hoje ele é entendido como um dos pilares da saúde. É junto com exercício e boa alimentação. Para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa de um sono de qualidade. Pois é. E quando a gente fala eu citei alguns aqui, mas queria que a gente aprofundasse um pouco mais. Quando a gente fala de problemas, distúrbios de sono, a gente está falando de quê? Existem vários tipos de distúrbios de sono. Entretanto, 2 são especialmente comuns. Um é a insônia, que é a dificuldade de dormir. É aquela pessoa que acorda no meio da noite e não consegue dormir, ou mesmo deita e não consegue engatar no sono. A insônia afeta 1/3 da população adulta. Agora, o mesmo percentual é afetado por um outro problema, que é a apneia obstrutiva do sono. Essa condição, ela é muito grave e ela é caracterizada por fechamentos repetidos da via aérea durante o sono. A região que obstrui, que fecha, é a região que fica atrás da língua e atrás do céu da boca. Quando isso acontece repetidas vezes durante o sono, existem vários problemas acontecendo. Um deles é que, para praticamente cada vez que a via aérea fecha, existe um microdespertar. Esse não é um despertar consciente, a pessoa não lembra dele. Por definição, não lembra dele, mas ele quebra a arquitetura do sono. E pessoas que têm, muitas vezes, a apneia obstrutiva do sono nem tão grave assim, acordam 200 vezes numa noite de sono, sem se dar conta de nenhuma delas. Mas, para todos os efeitos, um sono resgatador, isso é muito problemático. Entretanto, por mais que isso em si já seja um problema importante, a apneia do sono leva a outra questão ainda mais grave, que é a queda na oxigenação do sangue, a queda na saturação do oxigênio. Essa queda durante o sono faz com que morram células no seu corpo, você que tem apneia. E essa morte celular, no longo prazo, cobra preços. Também essa queda de saturação, ela faz com que o indivíduo tenha um risco aumentado para vários problemas cardiovasculares, além de neurológicos, que impactam dramaticamente na expectativa de vida e na qualidade de vida de quem tem o problema. Ou seja, a gente está falando de algo muito, muito sério, que as pessoas realmente precisam se conscientizar, né? Sobretudo com a quantidade enorme de pessoas que têm esses problemas. A apneia está ligada ao ronco? A apneia está ligada ao ronco. Muitos pesquisadores na área veem o ronco, aquele ronco sem apneia, que é chamado de ronco primário. Então, pessoa que só faz o barulho sem ter apneia, esse ronco primário, ele é a forma mais branda de um problema, de um espectro de tendência de obstrução da via aérea que tem, na apneia grave, o seu extremo mais severo. O ronco, ele é a vibração dos tecidos durante o sono. Ele parece com aquele barulho que a gente faz com um balão de festa de criança, que a gente segura a boca do balão e deixa sair o ar fazendo trrr. Sim. Isso é o ronco. O ronco, ele por si já é um problema, é claro. Além de destruir relações, né? Ele é um problema porque ele promove afastamento afetivo. Exatamente, é verdade. Então, existem muitos conflitos gerados pelo ronco. E é interessante que existem pesquisas que mostram de onde vem esse conflito relacionado ao ronco. O conflito do ronco não é porque aquele que é acordado pelo ronco do par fica com raiva daquela pessoa que não me deixa dormir. Não. O que as pesquisas mostram é que o indivíduo que tem privação de sono, ou seja, tem seu sono afetado pelo ronco do parceiro ou da parceira, tem pior qualidade de solução de conflitos. E ter um bom relacionamento significa a gente saber gerenciar os conflitos do relacionamento. Afeta as emoções. Ela afeta as emoções, a capacidade da pessoa lidar com os problemas. Esse é o principal impacto do ronco
que faz, inclusive, com que existam mais separações entre casais onde há roncadores do que em casais onde não tem roncadores ou, se a pessoa ronca, que ela trate. Pois é, eu falei aqui brincando, mas não sabia que era algo tão sério, mas assim, de fato, porque, sobretudo, se você... Acho que tem vários aspectos aí. Primeiro, a pessoa não se cuidar, né? Saber que tem um problema e não se cuidar. Segundo, é você saber que você está afetando uma outra pessoa e você também não se cuidar. É como se você estivesse falando para a pessoa, eu não me importo com você, muito menos comigo. Né? Porque, assim, se a pessoa vai em busca de solução para o problema dela, pelo menos há uma luz no fim do túnel, né? Com certeza. E eu falo isso para os meus pacientes. Olha, amar é tratar o ronco. É verdade. Então, é algo que você faz pelo outro. É exato. Você faz pelo outro. Agora, eu falei que o ronco sem apneia é essa forma mais branda. Uhum. A partir daí, existem diferentes severidades de apneia do sono. Essas severidades, independente do nível de severidade, ou seja, mesmo as apneias mais leves, são problemas de saúde importantes. A apneia do sono, ela aumenta o risco de vários problemas cardiovasculares. Então, ela aumenta o risco da hipertensão, aumenta o risco do AVC, principal causa-morte do paciente que tem apneia do sono. Aumenta o risco também de morte por todas as causas. A apneia não leva a óbito apenas pelos problemas cardiovasculares. Ela leva a óbito por outras razões. O portador da apneia do sono é uma pessoa que tem prejuízo cognitivo, prejuízo na atenção, ele tem mais risco de ter um acidente de carro, ele tem mais risco de ter um acidente no trabalho, ele tem mais risco de subir numa escada em casa para trocar uma lâmpada e cair e, nesse acidente, ter uma lesão que, em última análise, pode tirá-la a vida. Assim, a apneia do sono ela tem impactos muito grandes, inclusive no sistema de saúde. E a pessoa que tem deveria buscar atenção. Agora, os cardiovasculares, eles são possivelmente os mais falados, até porque eles foram os primeiros a serem estudados. A doença foi descrita em 73 e, de cara, se viu que aquele que tinha apneia do sono tinha um risco aumentado cardiovascular que era muito importante. Mas depois disso, se desdobraram outras consequências da apneia do sono nas pesquisas sobre o assunto. Então, hoje, a gente sabe que o paciente que tem apneia do sono e não trata, ele antecipa a demência senil em quase 10 anos. Nossa. Quase 10 anos tendo demência mais cedo, simplesmente porque não tratou. Também existe uma evidência muito sólida hoje, ou seja, muita pesquisa mostrando que a apneia do sono tem um forte vínculo com o mal de Alzheimer. E o paciente que não trata, ele tem a manifestação do Alzheimer também quase uma década mais cedo. E o que também as pesquisas mostram é que aquele que trata, ou seja, aquele indivíduo que já tem toda uma genética e fatores ambientais que são favoráveis para o Alzheimer, se ele tratar com uma das várias opções que temos para o tratamento, ele passa a ser como o paciente que não tem apneia. Então, ele retarda um eventual início do problema de forma muito consistente. Então, é muito importante o tratamento. Com certeza. Importantíssimo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento e agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre distúrbios do sono. Nosso entrevistado é o cientista e pesquisador da Universidade de Brasília, Jorge Faber. Professor, como que a pessoa, de fato, pode ter o diagnóstico? Porque, assim, o roncar, às vezes o companheiro fala, você acorda um pouco cansado, você pode desconfiar, mas o diagnóstico ele vem como? Bem, o diagnóstico, originalmente, a apneia foi descrita por observação. Sim. E, na verdade, a observação, para aquele que não tem à mão um instrumento de diagnóstico que a gente vai falar já, é importante. Ou seja, e quais são essas observações? Aquele que ronca muito alto, que ronca que dá para escutar no quarto do lado. Aquela pessoa que acorda com engasgos durante a noite. Ou que o parceiro ou a parceira vê que existem paradas na respiração durante o sono, que são longas, essa pessoa deveria abrir o olho, porque provavelmente sofre de apneia do sono. Certo. Agora, o diagnóstico definitivo passa por um exame, que é esse exame do sono, chamado de polissonografia. Ele hoje é mais acessível do que ele foi no passado. Embora ainda sejam utilizados exames
que são feitos em uma clínica do sono, existem recursos validados para um diagnóstico que envolve dispositivos que são usados em casa. Um dos mais usados no Brasil é um sensor que se coloca no dedo, parece um oxímetro. Nossa. Esse sensor se liga ao celular por um Bluetooth, Caramba. o celular é uma central e o laudo é emitido com validação diagnóstica. Esse exame do sono, ele expressa uma informação muito importante que é a severidade da condição. As apneias de diferentes severidades podem requerer tratamentos diferentes. Entendi. E aí, quais são esses tratamentos? Bem, existem várias opções. Uma delas, que é muito utilizada e que eu utilizo muito nos meus pacientes, são os aparelhos intraorais. O que são esses aparelhos? É um aparelho preso aos dentes, que eu falo para os meus pacientes, esse é o pijama dos dentes. Esse pijama dos dentes faz com que o maxilar inferior fique avançado durante o sono. Ao avançar o maxilar inferior, a pessoa dorme com o aparelho assim, relaxada, a língua vem para frente, o céu da boca lá atrás também vem um pouquinho para frente. E o espaço para a passagem do ar abre de forma importante, caindo vertiginosamente o número de obstruções, que são as apneias. Essa é uma opção. Esse aparelho também funciona para o ronco. Então, ele diminui o ronco de uma forma muito expressiva. Inclusive, um dos sinais que ele está funcionando para o tratamento da apneia é que o paciente percebe, ou o par percebe, a melhora do ronco. Então, essa é uma forma de tratar. Outra forma de tratar, que é quase tão antiga quanto o aparelho intraoral, que foi introduzida no finalzinho dos anos 80, são os CPAPs. Sim. CPAP vem da sigla em inglês, que é um dispositivo de pressão aérea contínua. Então, é uma máscara ligada a um tubo e a um pequeno compressor de ar. Esses CPAP já foram muito incômodos no passado. Hoje, eles melhoraram de forma muito significativa e muitas pessoas se adaptam ao CPAP com excepcional facilidade. O CPAP, ele injeta ar toda vez que existe uma obstrução e, com isso, a pessoa consegue respirar durante a noite. Claro que não existe uma fórmula única que todo mundo se adapte, as pessoas variam nas respostas. Tem pacientes que têm dificuldade de se adaptar ao CPAP, mas mesmo para estes existem soluções como o aparelho intraoral. Mas aparelho intraoral e CPAP também não são as únicas saídas. Uma das saídas, na verdade, a primeira proposta para o tratamento da apneia do sono foram as cirurgias. São cirurgias, existem várias cirurgias, mas a primeira delas foram cirurgias que avançam os maxilares, que são usadas em especial quando a pessoa tem um queixo menor. Certo. A semelhança do Noel Rosa, por exemplo, Sim. que é uma pessoa muito conhecida, com um queixo pequenininho. O perfil dele é bem famoso. Perfil icônico. Essa pessoa que tem um queixo menor, ela pode ser tratada com a cirurgia. Agora, o espectro que permite o tratamento da cirurgia é grande. Eu não tenho apneia, mas eu tenho um queixo um pouco menor. Se eu tivesse apneia, a cirurgia seria uma opção para mim, porque o meu queixo é um pouco melhor, é um pouco menor. Diante de todo, além disso, existem cirurgias que são feitas nos tecidos moles da garganta, ampliando os tecidos moles. E essas cirurgias sofreram grandes avanços nos anos recentes e elas também são uma opção. Das cirurgias, a única que oferece uma grande probabilidade de cura da apneia é a cirurgia esquelética feita nos maxilares para avançar os maxilares, que é a cirurgia ortognática. Essa tem uma probabilidade de cura muito alta. Entretanto, nem todo mundo pode, porque não tem uma face que comporta ou outros fatores, e nem todo mundo quer operar. O mais importante do que ser tratado do jeito A, B ou C é estar em tratamento devido à severidade do problema. Sim. Então, a pessoa tem que estar no loop do tratamento, se quiser viver mais e melhor. Perfeito. E assim, uma pessoa, por exemplo, que tem um diagnóstico de apneia e se adapta ao CPAP, por exemplo, ela vai ter que usar o CPAP? Qualquer que seja a opção, ela vai ter que usar o CPAP, provavelmente, por quanto tempo ela quiser viver bem. Boa. Quanto tempo você quer viver bem? Esse é o tempo que você deve usar o CPAP. Ou mesmo um aparelho intraoral.
É interessante que para quem está de fora do tratamento, parece que esses dispositivos podem ser muito incômodos, mas eles não são. Sabe por quê? Porque o tratamento, ele melhora muito a qualidade do dia da pessoa. Posso imaginar. E a melhora na qualidade do dia faz com que esses dispositivos tenham uma conotação muito positiva na vida daquela pessoa que sofre da condição. Lembrando, a apneia do sono afeta esses problemas cardiovasculares que a gente comentou, afeta afeta de forma neurológica o indivíduo, mas ela afeta a vida de outras formas também. Por exemplo, ela diminui a libido, ela aumenta a impotência. É muito comum o paciente que trata relatar uma melhora na sua vida amorosa em função do tratamento. Ninguém é um Dom Juan ou a pessoa mais animada do mundo se ela está cansada constantemente. Então, isso é mais um dos pontos que a apneia do sono ajuda aquele que trata. Perfeito. Isso tem Ou melhor, a ver... que o tratamento ajuda aquele que tem apneia do sono. Sim, sim. Isso tem a ver com você alcançar o sono REM, que é o sono em tese, eu não sei, que faz você realmente descansar? Durante o sono, nós temos que passar por vários estágios. Um dos estágios importantes é o sono REM. Sono REM vem da sigla em inglês movimento rápido de olhos, e é o sono que a gente sonha e lembra. A gente sonha em todos os estágios do sono, mas a gente lembra mais do sono REM. O sono REM, ele tem uma peculiaridade para o paciente que trata, e se você que está me escutando, que trata a apneia do sono, você já deve ter percebido isso. A partir do momento em que as pessoas começam a tratar, muito frequentemente elas começam a lembrar mais do sonho. Por quê? Durante o sono REM, existe um interruptor neurológico que é desligado para que a pessoa relaxe a musculatura. É a atonia do sono REM. Isso é feito para que você não sonhe que está dando um chute na bola e chute quem está do teu lado. Assim, isso é protetivo. Ocorre que esse mesmo mecanismo que desliga a sua parte motora para você não sonhar que está correndo e, quem sabe, começar a se mexer como se estivesse, relaxa a musculatura também da via aérea. Muitas pessoas têm mais apneia em sono REM. E dessa forma, elas têm o sonho muito impactado. E um relato muito comum dos pacientes, quando começam a tratar, seja com CPAP, com aparelho intraoral, ou aqueles que fazem cirurgia, é que, nossa, eu estou sonhando e sonhando e sonhando. É muito interessante e agradável para o paciente viver esse período inicial de lembrar dos sonhos de forma muito viva. Isso é muito interessante. Fora que para a psicanálise isso é perfeito, né? Também, para aqueles que vão interpretar os sonhos ou os utilizam para tomar suas decisões, também deve ser muito bom. É. Perfeito. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre distúrbios do sono. Nosso entrevistado é o cientista e pesquisador da Universidade de Brasília, Jorge Faber. Doutor, a gente falou sobre a questão da apneia, importantíssima a pessoa tratar, fundamental, na verdade, eu diria. Agora eu quero falar um pouco sobre a insônia, que atinge também muitas pessoas, né? Sim, insônia afeta 1/3 dos adultos, basicamente a mesma coisa que a apneia afeta. E é um problema que definitivamente impacta muito na qualidade de vida de quem tem. Existem diferentes formas de manifestação da insônia e o fato é que existem tratamentos para a insônia. Esses tratamentos, eles variam e abordam um grande número de profissionais. Um dos tratamentos da insônia é um tratamento que envolve psicólogos que ajudam as pessoas a dormir melhor através de mecanismos relacionados à higiene do sono. Sim. É um termo que nem todo mundo ouviu, mas significa incorporar uma série de rotinas que melhoram a qualidade do sono. Algumas são muito simples e você que sofre de insônia deveria implementar ainda hoje. Por exemplo, evitar a tela. O nosso grande inimigo do sono no campo da insônia hoje é o celular. Então, a gente não deveria ir para o celular para a cama e dar aquela última checadinha no Instagram antes de dormir. Na verdade, a gente tem que ter
abandonar a tela, idealmente, 1 hora antes de ir para a cama. Essa é a última hora que deveria ser vista uma tela, em especial quando existem mensagens, coisas que são estimulantes para a mente. Então, a gente deveria abandonar isso. Outras coisas importantes é que se fala muito sobre o cochilo da tarde. E a gente escuta que o cochilo é bom, o cochilo é ruim. Se você tem insônia, o cochilo é ruim para você. A pessoa que tem insônia, ela não pode cochilar depois do almoço. Ela deveria aumentar a pressão de sono para conseguir dormir a noite toda. A insônia também, Renata, ela afeta muitas pessoas aposentadas, com mais intensidade. Não só por mudanças no sono pelo próprio envelhecimento, decorrentes do envelhecimento, mas também, muitas vezes, aquele que está aposentado tem mais tempo para dormir durante o dia. Sim. Então, o cochilo depois do almoço, ele não é um cochilo de 20 minutos, que já muitas vezes é ruim, ele é um cochilo de 1 hora. Então, essa pessoa esvazia a pressão do sono de forma muito importante e quando chega na hora de ir para a cama e dormir, não consegue dormir. E aí, fica muito incomodada durante a noite, porque não consegue dormir durante a noite. Aí vai dormir durante o dia, e aí entra no loop, né? E entra no loop. E muitas vezes esse circuito, ele ainda nesse circuito ainda entra abuso de medicações para dormir. Que era isso que eu ia te falar, que eu acho que o Brasil, se brincar, é um dos países que mais usam. Ansiolítico a gente sabe que é, antidepressivo também, e remédio para dormir também é uma onda muito grande. Eu queria saber você como especialista, apesar de não ser especificamente médico, mas pelas suas pesquisas, como é que você avalia a questão dos medicamentos para dormir? Olha, as medicações para dormir são medicações controladas. Assim, esse nome, ele implicita uma coisa, ele deveria ser controlado por um médico que está assistindo o paciente nessas medicações. A medicação não necessariamente ela é ruim. Tá. Ela é ruim quando ela é autoprescrita e muitas vezes comprada de forma irregular e o paciente abusa dessas medicações sem orientação. Perfeito. Seguindo orientações adequadas, a pessoa pode tomar essas medicações e muitas vezes ela é de muito grande ajuda para que o indivíduo se ajuste no seu sono e depois pare de tomar a medicação e siga uma vida com sono de melhor qualidade. O tratamento do sono, ele é um dos tratamentos mais interdisciplinares que existe na área de saúde. Então, não só nós dentistas participamos, porque as áreas que obstruem, que fazem parte da apneia, são os limites da boca. Diretamente Dessa ligado. forma, não há nada mais natural que nós abarquemos uma grande gama dos pacientes que sofrem desse tipo de problema. Agora, além disso, existem psiquiatras que classicamente cuidam das insônias, existem neurologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos que ajudam pacientes com exercícios que diminuem as apneias naqueles que sofrem. Nós temos psicólogos que tratam os pacientes com insônia e ajudam as pessoas a regular esse ciclo de sono-vigília, o ciclo sono e dia, para que tenham uma boa qualidade do sono durante a noite. É mito ou verdade o fato de você ter que dormir, sei lá, dizem que a mulher tem que dormir 8 horas, o homem 6 horas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, existe um pouco de mito nisso. As pessoas variam na quantidade de horas que elas requerem para dormir. Sobre a quantidade de horas, um ponto importante é que, à medida que nós avançamos na idade, nós passamos a dormir menos. Assim, um adolescente precisa de mais horas de sono do que um adulto. E hoje esse é um problema muito grande, porque o estímulo de tela, jogos, etc., afeta a qualidade do sono desses adolescentes de forma muito significativa. Sim. As pessoas são classificadas em estratos daqueles que dormem a média, alguns são curto dormidores, ou seja, dormem menos do que a média, e alguns são longo dormidores. Existe um fato que é muito reproduzido na área de sono, que Einstein, o grande cientista aí do início do século XX, era uma pessoa que precisava de muitas horas de sono. Embora muitas pessoas muito produtivas e também igualmente inteligentes precisam de poucas horas. Então, cada indivíduo
tem o seu próprio relógio biológico do número de horas de sono e a pessoa deveria tentar obedecer esse relógio. Para que a gente tenha um bom sono, também é muito importante a gente manter rotina. Rotina na vida é uma coisa importante. Então, dormir no mesmo horário, ter um certo ritual de sono, não tomar um banho quente antes de ir para a cama. Opa! As pessoas acham que um banho quente vai relaxar para ir para o sono. Não. O banho quente aquece o corpo. E durante o sono, nós temos uma queda na temperatura corporal. Assim, a gente deve tomar esse banho morno. Ou se for quente, você gostar de tomar um banho pelando, que tome um bom tempo antes do sono, para que não afete a sua qualidade do sono. Perfeito. A gente está terminando aqui. Eu queria te agradecer primeiramente, né? Você é conhecido no mundo todo aí pelos seus estudos, suas pesquisas, faz palestras, praticamente todo mês está em algum país e está aqui conosco falando sobre isso. Então, assim, eu vou deixar esse tempinho final para você falar para as pessoas, mais uma vez, para se cuidarem, sobre a importância disso. Olha, é muito importante que você, que tem a suspeita, ou mesmo que saiba que tem apneia do sono, que você busque ajuda. Tem uma coisa que você poderia fazer hoje, se você tem apneia do sono e não tem um método de tratamento à sua disposição. Se sabe que é mais saudável dormir de lado. Nós temos menos obstruções, em especial sobre o lado esquerdo. Outra coisa que você deve fazer é, se está com sobrepeso, fecha a boca, toma cuidado, faz atividade física, porque com o aumento do peso, a gente aumenta a quantidade de gordura na língua e o lado ali na passagem do ar, diminuindo a passagem do ar e aumentando o risco de apneia, além de aumentar o ronco. Assim, procure ajuda. A apneia é um problema muito grave que afeta muito a expectativa de vida, além de afetar a sua qualidade de vida. Perfeito. Muito obrigada, viu? Foi excelente. Obrigado a você, Renato. Foi um prazer estar aqui contigo. Prazer todo meu. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.